Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, um podcast onde trazemos, como sempre, novidades do mundo jurídico. Hoje é o episódio 15, né, Léo? Isso. 15. Episódio 15. E estou aqui recebendo o doutor Paulo Pimentel, né? Vulgo Paulinho, posso chamar como Paulinho. À vontade, Gil, à vontade. Advogado, contador, atuante na área de consultoria corporativa e contabilidade societária, sócio proprietário da Brito e Pimentel dos Advogados e Associados, possui graduação em Direito pela Unicap, 2017, foi estagiário da Procuradoria Geral da Fazenda, é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, possui formação em Contabilidade 2021, possui especialização em Direito Societário pela ISPER, casado com Paula, a rainha. A rainha. Faltou mais alguma coisa, que assim eu ia passar aqui a noite falando da graduação do homem. Mas, Paulo, desculpa a brincadeira, posso chamar de Paulinho. Pode ficar à vontade. Fique à vontade. O maior Então, prazer. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço demais a aceitação do convite. A gente teve esse já, porque o homem aqui é bem ocupado, mas a gente conseguiu aí unir as forças e está aqui. Muito obrigado pela aceitação do convite. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação estar conversando com você. Eu que agradeço, Gil, pelo convite. É uma satisfação imensa aqui estar conversando com você, com o Léo, todo mundo aqui que está presente nesse bate-papo maravilhoso. Inclusive, aproveito a oportunidade para te parabenizar por essa empreitada aí que você está fazendo. Sem sombra de dúvida, está ajudando muitas pessoas, inclusive estudantes de direito, até da própria contabilidade, principalmente quem está até no interior, que está te acompanhando. Até porque eu, que sou da capital, te acompanho. Sim. Imagino que... Pô, eu ouvir isso aí de você é uma honra para mim e me dá mais energia de seguir em frente. Mas assim, Paulinho, vê bem, todo início, toda história ela tem um início, ou todo início tem um começo, né? E acredito que você não foi diferente. Eu queria saber aí de onde veio Paulinho, né? Onde começou, quais foram as dificuldades, como surgiu o Paulinho? E essa é uma pergunta muito bacana, né? Porque eu acho que quem me acompanha do Instagram agora, vê um gel no cabelo, sim, sim, uma vida mais agitada, Copa do Mundo, foto com o Papa. Sim. Aí acha que é o mundo da fantasia, o mundo sim. perfeito. Mas que na verdade não é, né? Os bastidores, até tento demonstrar o máximo possível de como é difícil a vida. Evidentemente, tem uma parte muito bacana que o trabalho te proporciona, mas é uma vida desgastante que você tem que se desgastar e correr atrás todos os dias, acreditar, porque não é fácil. E minha vida, assim como no início, também não foi fácil. Eu não tive pais da área jurídica, eu não tenho familiar na área jurídica, nunca Sim. tive. E, de certa maneira, eu não era aquele aluno, o primeiro de classe, na Sim. época da escola. Nunca fui. Muito pelo contrário, eu era um mediano. E eu, basicamente, decidi fazer direito porque eu via em filmes e via as pessoas vestidas de paletó. Então, na minha cabeça ali, eu acreditava que poderia ser alguma coisa importante. Sim. E a minha família, estritamente classe média, sempre me norteou para fazer direito, medicina ou engenharia. Aquele pensamento tanto quanto arcaico de que parece que só existem 3 opções na sua vida. Esqueça o resto, que eu não concordo. Sim, acredito que isso é um pensamento extremamente ultrapassado, mas foi mais ou menos o que eu fui conduzido na minha vida, desde a minha infância. E quando eu cheguei e precisei decidir lá no meu ensino médio o que efetivamente eu precisaria escolher, o caminho que eu queria traçar para a minha vida, ainda muito novo, escolhi direito porque eu não tinha condições nenhuma de passar em medicina. Primeiro que eu nunca gostei de hospital, nunca gostei desse tipo de procedimento médico, nunca me interessei e eu não tinha nem nota para isso, enfim, não dava. Engenharia também, eu odeio construção civil, não entendo absolutamente nada. A gente fez uma reforma agora há pouco no histórico que a gente está se mudando aqui para o Rio Mar, já nos mudamos, na verdade, e eu sou o cara que menos dou pitaco em obra, porque eu não entendo absolutamente. Alvenaria, obra mista, não entendo nada. Então sobrou o direito. Sim. E aí, quando eu entrei no estágio, na faculdade de Direito, eu decidi que eu queria advogar, eu decidi que eu queria trabalhar, na verdade, porque eu era um cara muito dinâmico. Eu sou um cara extremamente imperativo. Acho que eu tenho até TDAH.
Mas eu não gostava de ficar em casa. E logo quando eu iniciei na faculdade de Direito, eu vi aquelas matérias um tanto quanto filosófica, Sim, sim. arcaica, sociologia do Primeiro, direito. sim, economia, aquela Meu psicologia. Deus do céu. Introdução ao estudo do direito. Então eram uns negócios assim, pontos de Miranda. Algo extremamente longe da realidade de um cara que estava um dia desse fazendo Enem. Sim. E aí, de certo dia, eu era da turma lá do fundão, a turma do Dominó. Um amigo meu veio fantasiado de advogado. Aí eu disse, "Ei, menino, que fantasia é essa aí que tá vestido?" Eu disse, não, pô, tô estagiando. Aí eu, eita, é mesmo, tá estagiando, tá ganhando quanto? Aí ele disse, sei lá, o salário mínimo da época, eu não me recordo, mas sei lá, R$ 600, na época do salário mínimo. Sim. Aí eu disse, porra, tá bem, né? Tá bacana, né? Aí ele, ó, por sinal, tá com uma vaga lá de estágio. Inclusive, é um diferencial para quem tem carro, porque na minha época existia muitas diligências, não existia o PJE, os processos eram Sim. físicos, então era preciso protocolo, despacho, funcionamento, esse negócio de falar no TJPE através de um Sim, aplicativo, o esquece. TJP atende, Não, a balcão TJPE, virtual. não, esquece. Isso é, o banco virtual era o tete a tete lá, com a servidora. Chegava na época de Páscoa, você deixava um chocolatezinho, Sim. chegava no final do ano, no Natal, outro, para você Os ser bem servidores estão atendido. achando, estão sentindo falta. Para fazer, para ajudar, para ver se era bem atendido e, consequentemente, conseguia a celeridade, né, nos processos. E eu tinha um carro, tinha acabado de ganhar um carro, não lembro como se fosse hoje, era uma Saveiro. Eu não tive a oportunidade nem de escolher. Minha mãe, na época, tinha uma loja de bijuterias e saía na pessoa jurídica um carro mais barato, e esse carro seria a Saveiro. Era uma Sim. promoção que tinha na época lá da Volkswagen. E eu, meu carro foi uma Saveiro. Eu disse, pô, bicho, de ônibus e Saveiro, meu Deus, Sim. eu me sentia numa Hilux, na verdade, que eu tava lá dentro. 18 anos recém-completados. E aí foi quando eu fui para a entrevista, eu não sabia como me importar. Não tinha roupa, absolutamente nada, porque isso você não aprende, né? Assim, alguém tem que te guiar, Sim, né? E sim. te dizer como se portar num ambiente corporativo, como se vestir, como falar, como se portar numa entrevista de emprego. Você não sai da escola preparado, você não sai da faculdade preparado para isso, quanto mais na escola. Você aprende durante a faculdade, Sim. se você ingressar no mercado de trabalho, né, Gil? Sim. E, na verdade, é um dos pontos que a gente vai começar, o despreparo, né? A falta de norte. O cara sai meio desnorteado numa faculdade sem saber realmente o que é um mercado de trabalho. Porque a gente não tem essa O cara oportunidade. sai da faculdade sem saber o que é uma nota Sim. fiscal. Pois é. É impressionante um negócio desse. Mas eu disse, caramba, como é que eu vou me portar na entrevista de emprego? Porque eu fui, ligaram para mim, disse, ó, doutor Paulo, ó, disse, 18 anos. Eu disse, opa, você pode ir amanhã para uma entrevista aqui de emprego, de estágio e tal? Eu disse, claro, com certeza. Aí eu fui, aí eu perguntei ao meu amigo, Bolinha, o apelido dele era Bolinha, Bolinha, eu vou vestido como? Ele disse, rapaz, vem com paletó cheio aí, vem a caráter. Aí eu usei toda a roupa que eu tinha usado na formatura do meu terceiro ano. Sim. Que era o único paletó, uma única camisa Sim. branca e a única gravata que eu tinha. Pra dar e pra morrer, meu amigo. Era aquilo que tinha e acabou-se. E aí eu coloquei até no YouTube, como se portar numa entrevista de emprego. Aí eu vi uma reportagem lá de Roberto Justus, na Sim. época. Isso me ajudou bastante. E eu segui alguns dos conselhos, usei essa roupa, fiz a entrevista de emprego e consegui entrar no estágio. Coincidentemente, por ironia do destino ou não, foi na área tributária. E aí que iniciou toda essa minha jornada no âmbito tributário. Ainda lá com 18, 17 anos que caí de paraquedas. Sim, sim, sim. Assim, e o interessante é que é uma das dúvidas que eu tenho, por que você escolheu advogar e não um concurso público, tipo um auditor fiscal, uma procuradoria? O que te chamou, o que te levou realmente a atenção a seguir? Poxa, eu vou advogar. Isso é uma excelente pergunta, porque quando eu iniciei no direito, os professores perguntavam, quem aqui quer advogar? Quase ninguém levantava a mão. Quem aqui quer concurso público? Todo mundo levantava a mão. Porque o que é que acontece? As pessoas, ela tende a jogar as informações para você de que só o sistema é possível você progredir na sua vida. Sim. Qual é o sistema? Você tem um salário, uma suposta estabilidade, isso não existe, mas enfim, uma suposta estabilidade, uma remuneração acima dos 5%, talvez 3%,
mais bem remunerados do país, você comprar um apartamento em 30 anos, ter 2 filhos, um cachorro, se aposentar pelo INSS e morrer. Sim. É basicamente isso. A perspectiva. A perspectiva, sendo que eu não queria esse mundo, né? Porra, bicho. Caramba, tanta gente aí. Eu sempre me perguntei muito mais do que eu tive respostas. E durante a faculdade, eu fui gostando, né, do dia a dia da advocacia, apesar de estar no estágio privado. Sim. Né? Então, eu fui gostando daquela dinâmica, daquele... A correria. Literalmente. Sim. Porque eu não tinha lei do estágio, não tinha absolutamente nada. Sim. Então, eu fui estagiário raiz. Que eu começava de 9 da manhã e ia até 6, 6 e meia da noite. Depois ia direto para a faculdade. Até 10 da noite. Até 10, 10 e meia, voltava e tal. Então, era advogado estagiário raiz. Ainda recebia PL na época, enfim. E aí foi quando eu comecei a gostar da dinâmica. E minha mãe até questionava, meu filho, você é tão inteligente, por que você não vai estudar para ser juiz, promotor? Meu sonho é ver você como procurador. Eu chegava nos almoços de família e todas as minhas tias também questionavam. Meio que molda você a querer. Eu até iniciei na época, a partir quando eu voltei do intercâmbio, por volta do 5º período, mais ou menos, 5º, 6º período, eu não parei de ir para ali. Assim, eu frequentava a faculdade, mas eu parei de ir para as aulas. Eu só pegava a chamada e ia para a biblioteca estudar. E eu passei a estudar só o edital da Procuradoria. Sim. Então, eu focava muito em direito administrativo, constitucional, tributário e processo civil. Eu ia para a faculdade exclusivamente para ir para a biblioteca estudar. Chegava na hora da chamada, eu ia lá. Isso, por um lado, foi muito bom, porque eu progredi muito na minha área de atuação. Por outro lado, teve uma parte ruim, talvez, que eu não tive, não tenho conhecimento na área penal, na área trabalhista. Eu nunca vi uma reclamação trabalhista na minha vida, não sei nem para onde faz. Na área previdenciária, assim. Então, previdenciário, o cara ainda sabe resquícios, porque ainda bate no tributário, mas trabalhista, penal... Principalmente a lei de custeio, né? A 212 e tal. Sem sombra de dúvida. As questões das contribuições, da administração, saúde, assistência e previdência. Mas não foi meu foco. E que bom, porque hoje eu só atuo na minha área. E o que é importante. O que é importante hoje o cara sai da faculdade, realmente a gente vai bater um papo sobre esse assunto, e que é um clínico geral, né? E esquece que realmente ele precisa escolher o seu nicho de atuação e acreditar nele e buscar. Mas, enfim, o que é que tu atribui, né? O fato de... Eu tenho uma filazinha aqui que de vez em quando eu vou ter que consultar. Fica à vontade, meu querido. Mas aí, o que é que tu atribui o fato de ser tão novo, né? Já ter um conhecimento vasto, né? Em uma área que é tida e temida, né? Por alguns estudantes de direito e alguns advogados que é área tributária, né? Que eu, particularmente, não entendo nada de direito tributário. O básico dos básicos é aquele artigo 3º, né? que é tributo. O que é tributo, que a gente aprende lá na faculdade para fazer o aprovado do OAB. Tanto é que eu chamei um mestre aqui para falar. E o que é que tu atribui a isso? Poxa, o cara novo e domina um direito tributário, que, inclusive, vou abrir uma aspa aqui, e lhe parabenizar, porque eu me identifico demais, estou me identificando demais com essa tua história, né? Que, como você, eu também não vim de família rica, tá? Mas, assim, a gente tem nichos diferentes e você, lutou, né? Realmente buscou a sua trajetória. Também eu considero um cara novo, que eu tenho 30 anos, me considero um cara novo. Muito novo. E essa sua dinâmica rede social, poxa, aonde você tava lá em Roma um dia desse, poxa, o cara tava lá, onde ele tá, é São Paulo, onde ele tá falando lá do nicho dele, velho. Isso eu acho muito bacana, ele dou parabéns. E eu compartilho demais nessa ideia, que inclusive até minha esposa, a gente tem uns dias, poxa, tu só fala em direito previdenciário, tu só fala em direito de trabalho, tu não desliga não. E isso aí, bicho, eu acho muito, muito bacana e te admiro demais por isso. Tanto é que hoje eu te sigo muito por conta te sigo nas redes sociais e te admiro muito por conta dessa situação. Porque realmente o advogado ele tem que vestir a camisa, acreditar naquilo e seguir, velho. E seguir porque é aquele nicho, é aquela profissão que ele seguiu, velho. E o cara tem que defender ela até a morte. Engraçado que eu recebi essa mesma pergunta
para você ver o quanto oportuna ela é. Agora, no Dia das Mães, Sim. no último domingo, um tio muito inteligente perguntou: rapaz, como é que pode? Você é um cara de 29 anos, tem história aqui, tem história em Alagoas, tem história em São Paulo, tá com 17 colaboradores, não fecha essa conta não, como é que pode? Aí eu disse: é verdade. Não comprou nenhum curso desse Não vende de curso. mentoria, não. É verdade. Agora é diferente, porque é o seguinte: quem acompanha a minha rotina, eu acordo 5h30 da manhã, malho às 6, estudo às 7 inglês, leio jornal às 8, leio minha questão de devotos lá das questões, minhas questões espirituais religiosas. E aí começa o dia, trabalho até 7, 8, 9, 10 horas da noite, não raro, às vezes, volto para o história, volto para casa e faço a mesma rotina. Sendo que eu faço isso desde que eu tenho 18 anos. Sim. 19 anos. Então, aí o cara chega agora, quer ter o que tu tem, mas... faz 10 anos que eu faço esse tipo de hábito. Existem algumas questões que primeiro, o foco comportamental. Qual é o foco comportamental? Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, de uma maratona. Você quer correr uma maratona, sendo que você ainda não corre nem 2 quilômetros. Como é que você faz isso? Primeiro, você tem que assistir e ver e ler tudo sobre maratona. O que um bom corredor faz, o que ele precisa se alimentar, quem já atingiu, qual é o tênis que ele utiliza, qual é a roupa que ele utiliza, qual é a temperatura, qual é o tipo de treino. Então você entra em grupos de WhatsApp de pessoas que só falam dessa maratona, para você mentalizar na sua cabeça que um dia você vai atingir esse objetivo e que você sabe exatamente o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Eu fiz esse foco comportamental na minha profissão. Então, eu leio sobre isso, escuto sobre isto, procuro me especializar cada vez mais de forma rotineira e de forma contínua. Eu nunca passei um tempo, desde que eu me formei até agora, sem fazer, por exemplo, algum tipo de curso. Hoje eu faço 3 cursos. Eu faço a minha pós em São Paulo, que é no INSPER. Eu faço um curso de capacitação no CFP e eu faço um curso de capacitação também na parte contábil na FIPECAF. Então, são escolas muito bacanas e que sempre eu fico de forma contínua me especializando. E uma questão muito interessante também, eu estou em rede social desde 2019, antes da pandemia. Sim. Então, as pessoas já estão me vendo há muito tempo. Eu tenho 6 mil seguidores de forma extremamente orgânica. O que é que eu quero dizer isso? Que eu tenho outros canais de venda, além do offline. Você tem um canal de venda de forma ativa nas suas redes sociais, de forma indireta, na verdade. Porque, por um exemplo, Gil me acompanha nas redes sociais e Gil tem uma demanda tributária específica de um cliente qualquer. Sim. Gil pega e diz: olha, eu não faço, mas tem fulano que faz. Sim. E aí Gil vem falar comigo que a gente vai fazer parcerias. Hoje mesmo, de 9 horas da manhã, eu estava tendo uma reunião com um grupo de advogados do interior de Minas Gerais. Sim. De um curso que eu dei uma palestra e de uma pessoa específica que me acompanha nas redes sociais e me indicou para uma oportunidade muito bacana. Sim. Eu tenho parceiros do Rio Grande do Sul, tenho parceiros de Manaus, e então a rede social me trouxe muito isso. Entende? Então, é um conjunto de fatores que a gente faz, que eu vivo isso intensamente durante muito tempo, de forma muito contínua, que faz eu ter algum tipo de resultado. Então, podemos dizer que você atribui todo esse seu história a um foco, a um conjunto de vontades e determinação. Determinação, vontade, resiliência e tempo. Tempo, ele é muito similar a uma coisa chamada juros compostos na matemática financeira. O juros compostos, ele é um crescimento exponencial. E o tempo, ele é assim mesmo. Você vai crescendo, crescendo. No início, você não percebe o seu crescimento. Até depois, chega um determinado momento do tempo que o seu crescimento ele é exponencial. Você começa a captar as coisas de uma forma muito mais célere. Sim. Você começa a entender conjunturas em diferentes aspectos que você consegue ter capacidade de resolução de problemas muito criativa. Entendi. Então, essa questão, a gente também pode dizer que essa questão do tempo que você fala, muitos advogados não permanecem porque quer ultrapassar a linha do tempo, né? Quer a entregabilidade rápida, quer a resposta rápida, e quando na advocacia a gente não tem que ter
esse meio orgânico que você fala, esse tempo, na verdade, né? Mas, enfim. É para maturar. Exatamente. Essa questão também que a gente fala, o que é que tu acha o que é que tu atribui também essa visão que esses estudantes, esses advogados, ele tem de ter o direito tributário com uma complexidade, né? Tu atribui isso à faculdade que não poucas matérias, talvez até o professor, na verdade, que não lida bem com a matéria e acaba passando para o aluno que realmente o direito tributário é difícil, né? Porque realmente eu não tive bons professores, mas não tive aquele cara que me incentivava como me incentivava no direito penal, como me incentivava no direito previdenciário, embora eu gostar do direito, já gostar do direito previdenciário, mas eu tive excelentes professores que me incentivavam. Então, o que é que tu atribui, na verdade, a esse bloqueio que os estudantes de direito e que os advogados têm na área tributária? Realmente é uma área complexa de se entender. O que é que tu... Veja, é uma área extremamente complexa, sim, mas nada inalcançável. O que você precisa fazer é ter foco comportamental. É você estudar a área tributária, mas a área tributária, talvez diferentemente de outras áreas do direito, ela é multidisciplinar. Então, por um exemplo, se você souber só o tributário, você vai ficar manco. Você não vai conseguir ter uma visão sistêmica, porque você precisa entender muito de contabilidade, que é uma outra ciência. Aí daqui a pouco você vai precisar entender muito de economia, porque vai impactar se a economia hoje está num aspecto mais expansionista ou contracionista. Aí daqui a pouco você vai precisar entender muito de finanças, para entender de fluxo de caixa, para entender as peculiaridades do modelo de negócio da empresa. Sim. Então, tem inúmeros contextos paralelos que conversam com o direito tributário que você precisa se especializar sempre. Então, talvez por isso seja esse bicho-papão, porque você precisa estudar de forma contínua. Claro, não só no direito tributário, mas talvez o direito tributário te exija isso de uma forma mais E na enérgica. faculdade, a gente não consegue ter essa oportunidade. É porque se criou, talvez por discursos políticos, uma falácia de que a faculdade vai resolver todos os seus problemas. Sim. Talvez seja por isso que tantos jovens estejam frustrados. Sim. Porque você está no seu período lá de 15, 16, 17 anos que você vai fazer vestibular e existe uma pressão familiar e social que você precisa passar numa universidade pública, que a criança ou adolescente ele entende que depois que entra na universidade os seus problemas acabaram. Isso não é verdade. Porque a faculdade ela não vai te ensinar a ser remunerado, a ser importante, a gerar valor no mercado de trabalho. Ela simplesmente vai te dar habilidades para você começar... Um norte, para você poder começar a gerar algum valor no mercado e, consequentemente, ser remunerado à medida do que você agrega para os outros. Seja através de vendas de serviços ou de bens, mercadorias. E isso as pessoas precisam entender. Você vai entrar na faculdade de Direito, que peça você tirar 10 em Direito Tributário, 10 Constitucional, isso não significa absolutamente nada. Nada. Então, você tem que ter a humildadezinha e entender que aquilo é só o básico do básico do básico. É só você vai ter o objetivo de se formar, passar no exame da ordem, ter a capacidade postulatória lá de estar em juízo, representando seu cliente. Mas... o mais é buscar conhecimento. Aí você tem todas as ferramentas possíveis, cursos gratuitos. Sim. Você tem pessoas assim, às vezes um jovenzinho feito eu que está falando lá na rede social alguma coisa, que você no primeiro, segundo, terceiro, quinto, oitavo período vai poder se identificar e trazer isso para a tua vida. Sim. Né? Que na minha época, infelizmente, não tinha isso. Então hoje, pelo menos... A facilidade, né, do que a gente tem hoje na internet, né, isso facilitou bastante. A informação hoje é... Porque na minha época não tinha rede social para eu saber que alguém estava prosperando. Sim. Então era algo muito no imaginário. Que infelizmente tem esse lado positivo e tem um lado negativo do fato de a gente ter vários aí, a gente estava até conversando aqui em off, muitos advogados ou outros profissionais que estão se aproveitando disso, né, para garantir advogados, dígitos, milhões, 7 dígitos, você consegue aqui, vou vender uma mentoria que vou te garantir 7 dígitos aqui nesse ano. Né? Te garanto aqui se você faturar 50 mil mês,
tal, que é complicado. É A difícil. gente hoje também a gente conseguir acreditar em tudo que se vê. Claro, a gente tem que peneirar realmente, buscar conhecer o profissional que está falando aquilo, porque a internet hoje tem um lado positivo que você consegue buscar referências, profissionais que têm referência, mas também a gente tem muito aí maus profissionais que estão ali querendo só inchar e vender o que não tem. Sem sombra de dúvidas. Quem você escolhe seguir nas suas redes sociais é quem vai, na verdade, te alimentar de pensamentos. Sim. De pensamentos, de conhecimentos que vão te gerar ações. Ações essas que vão ter consequências. Essas consequências elas podem ser positivas ou negativas. Vai depender de suas ações, vai depender de seus pensamentos e suas crenças. O tanto de pessoas boas que tem aí falando coisas interessantíssimas, que te agregam na vida, seja mental, física ou espiritual, que vai fazer uma diferença para você se você captar aquele tipo de informação e aplicar no seu cotidiano. Então, assim, você também tem que ter um certo senso crítico para saber o que você está alimentando. Pô, será que esse cara está falando é verdade mesmo? Sim. Vou tentar, pelo menos, minimamente, pesquisar algo, verificar o que ele faz. Será que é isso que eu quero para a minha vida ou não? Sim. Então, a gente tem que ter também uma certa autorresponsabilidade para poder guiar e saber quem são as nossas referências. Sim, sim. Como o previdenciário tem... Vamos aqui mudar a pauta e queria te fazer alguma pergunta, né? Uma pergunta agora. O previdenciário tem vários nichos como qualquer outro, de trabalho, etc., direito administrativo. No direito tributário, eu acredito que também esteja nichos diferentes. Né? Mas eu queria saber qual realmente como se divide o direito tributário nesses nichos e qual o nicho realmente que tu desenvolve de atuação. Não, eu trabalho com isso porque eu queria entender essa tua dinâmica aí de nichos. É uma pergunta muito, muito bacana, porque as pessoas dizem, pô, como é que esse cara tá ganhando dinheiro, né? O que esse cara faz? Pessoal, o direito tributário ele tem basicamente 2 gêneros. É o gênero do consultivo e o gênero do contencioso. Sim. O contencioso é o mais fácil de você entender. Por quê? Porque você vai precisar entender de jurisprudência, processo civil e o procedimento que acontece dentro do processo civil. Sim. Então, você que está acostumado ao muito juridiquês, ainda de resquícios da faculdade, você vai conseguir entrar nesse meio. Sendo que você vai se deparar com alguns problemas nesse caminho. Quais são esses problemas? Primeiro que você vai concorrer com uma pessoa que fez uma pós-graduação em Direito Tributário e se diz que está apto a defender aquela execução fiscal ou aquele auto de infração no processo administrativo, contencioso administrativo. Isso é um problema. O segundo problema é que se você se enveredar para a área contenciosa judicial, você vai ter um problema no payback, no retorno do seu investimento de todo aquele seu trabalho. Porque você pode cobrar de 2 formas. Você pode cobrar um partido, que é um valor fixo mensal, que você vai conduzindo todo aquele processo judicial, ou você pode cobrar no êxito. Sim. Acontece que quando você cobra no êxito uma pretensão resistida, muitas vezes você ganha, exclui, por exemplo, uma responsabilidade de um sócio administrador de uma empresa, por um exemplo, mas o juiz não arbitra os honorários de acordo com os enunciados prescritivos de forma taxativa que está lá expresso no CPC. Sim. E aí ele vai por equidade e diz o seguinte, eu identifiquei que essa causa era de menor complexidade para o meu juízo de valor e vou arbitrar os honorários de R$1.000. Então lá vai tu, depois que tu demora 10 anos brigando pelo mérito de uma ação, tu vence, vai brigar por mais 10 anos para ser remunerado. Sim. Então, quando tu vai diluir isso com a inflação, tempo de desgaste, Sim. retorno, velho, tu tá pagando para trabalhar. Então, muitas pessoas desistem da área tributária porque se ligam nesse caminho. E também você concorre, até quando eu estou falando de uma reparação de crédito que você vai receber lá no trânsito julgado, com grandes escritórios. Sim. Grandes escritórios que já têm um capital acumulado muito grande e que conseguem suportar essa demora do tempo. Do retorno do investimento. Você que é um jovem advogado que está ingressando no mercado, você talvez não tenha capital suficiente para esperar. Sim. Porque você precisa pagar suas contas do mês. Exatamente. Sobreviver. Então esse é um problema. Já quando você vai para o lado consultivo, extrajudicial,
você tem um problema que é a necessidade de acumular conhecimento em outras áreas. Contabilidade, principalmente. Sendo que contabilidade é uma outra ciência. É um outro jogo que Sim. você tem que se esforçar de sobremaneira para você entender aquele negócio. Porque quando a turma começar a falar de débito e crédito, você vai viajar na maionese. Então é complicado. E fora isso, você tem que saber os procedimentos de obrigações acessórias, Sim. que é você saber operacionalizar os sistemas da Receita Federal, o SPED, o PERDICOMP, o ECAC, o Regularize. E isso também demora um tempo. Sim. Sendo que quando você já consegue dominar essas duas áreas, aí você já começa a ficar no grupo seleto de profissionais. Sim. Porque pouca gente domina. Já peneira aí um Já cara. peneira pra caramba. E quando você se envereda um pouquinho de conhecimentos de economia, mercado de capitais, aí, meu amigo, parece que você descobre um mundo novo, assim, que é um mar Sim. que quanto mais você nada, quanto mais você estuda, mais você vê o horizonte aí para navegar. Entendi. Então, o nicho que tu desenvolve é justamente esse do consultivo. O meu dia a dia, o que com certeza é o dia a dia, é o consultivo, é o extrajudicial. Evidentemente, a gente tem um contencioso, sendo que não é a maior parte das nossas receitas. Sim. É algo que a gente faz, trabalha. Até porque, quando eu estagiei na procuradoria, a gente tinha muito essa questão, a gente que eu digo a procuradoria, tinha muito também essa questão dos conflitos intersubjetivos, de créditos acima de 20 mil reais, créditos tributários acima de 20 mil reais, ajuizar uma execução fiscal para cobrar do contribuinte. O que isso foi mudando. Sim. E que ficou muito benéfico, tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda, porque a Fazenda começou a ter retorno desse esforço. Sim. Porque você abarrotava o Poder Judiciário de execuções fiscais e restava infrutífero a recuperação do crédito. Agora não. Agora a gente tem outros mecanismos de renegociação que trata desigualmente os contribuintes na medida de suas desigualdades. E aí você consegue ter um retorno de crédito tributário para os cofres públicos. Entendi. Muito bom, muito bom. Paulinho, tu poderia destacar 3 habilidades que você considera essencial para alguém que queira mandar bem em qualquer área, principalmente na área tributária? 3 habilidades. Não, poxa, aqui eu daria aqui 3 dicas de como o cara se sair bem na advocacia. A primeira questão, talvez, que eu sempre me policio é gestão de emoções, mas a sua, não a dos outros. Você não gerencia as emoções do seu cliente, do seu parceiro, do juiz, do servidor, das pessoas com quem você vai se relacionar. Você gerencia as suas próprias emoções. Porque você nunca vai saber o que o seu cliente está sentindo naquele momento. Sim. Muitas vezes ele pode terceirizar as suas responsabilidades, muitas Sim. vezes ele não vai querer entender efetivamente o problema que ele está inserido, ele vai culpar outras pessoas, não vai entender que para resolver, às vezes, o problema dele demanda uma coisa chamada tempo. Porque muitas vezes o cliente vai querer que com 10 anos de problema você resolva em uma semana. Aí esquece, pô, isso não vai existir. Isso não existe. Ninguém é salvador da pátria, ninguém é um Batman, ninguém é mágico. Um herói. Um herói. Então somos profissionais que estamos nos capacitando de forma rotineira para que consigamos resolver teu problema da melhor forma possível, no melhor tempo possível. Sim. Mas existe toda uma estrutura do sistema que demanda um certo desgaste. Então, a gestão das tuas próprias emoções. Porque quando também tu gerencia tuas próprias emoções, você consegue saber lidar com os problemas que vão vir, e problemas que eu falo já psicológicos das outras pessoas. Vai saber lidar no melhor momento que tu receber uma crítica, no momento de uma negociação. Porque quando você gerencia suas emoções pessoais, você também não cede muitas vezes, ou cede na medida correta. Essa parte da negociação é extremamente importante. Você é flexível na maneira que tem que ser flexível. Entende a peculiaridade de seu cliente. Então, gestão das emoções pessoais, das suas. Sim, tem um equilíbrio, né? O cara tem que estar bem. Espiritualmente. Tem que estar bem. Né? Fisicamente. E mentalmente e familiarmente, né? Porque se o cara não estiver bem, tu não vai resolver o problema dos outros. Tu não está resolvendo nem os teus problemas, mas tu vai resolver os problemas dos outros. Eu acho que o segundo momento que você tem que ter também é resiliência. É resiliência para acreditar. Acreditar que as coisas vão dar certo e que você vai encontrar muitas barreiras no meio do caminho, mas que você tem que buscar a solução, porque tudo na vida tem solução. Sim. Você talvez ainda não saiba qual é a solução, mas que tem solução, ela tem.
E uma questão que eu busco muito é, quando eu tenho um problema específico, quem já resolveu esse problema? Porque na maioria das vezes, independente do tipo de problema, ele já se repetiu em algum momento na vida. Às Sim. vezes os problemas de hoje que estamos vivendo. Esse é um problema novo de ansiedade, depressão. Na verdade, esse problema é secular. Sim. Entendeu? De tempos em tempos, desde a época de antes de Cristo, existia esse tipo de problema. E alguém soube gerenciar esse tipo de problema. O que é que eu quero falar com essa analogia? Se houve um problema em específico, busque alguém que já resolveu aquele problema. Porque se você buscar essa pessoa, você vai talvez conseguir resolver seu problema. Então tem solução, você só não tem solução para a morte. E a última habilidade que eu diria é ter fé. Sim. Fé que as coisas vão dar certo. Otimismo. Entende? Se você não tiver otimismo, se você não tiver fé, se você não tiver acreditar que aquele benefício previdenciário ele vai sair, Sim. que o juiz vai deferir aquele benefício, que vai retroagir, você vai conseguir o benefício assistencial lá do seu cliente, Sim. vai conseguir uma CND, esqueça, você não tem condição de ser advogado, vestir realmente a camisa, velho, e dizer assim, poxa, eu sou bom nisso, vou buscar conhecimento, vou buscar me especializar, porque o mercado não tá para amadores, né? Não posso ser mais um advogado, tem que procurar realmente estratégia. E justamente é nesses pontos, né, esses pontos frágeis que você bem tocou, que há muita desistência de advogados. Né? Semana passada eu recebi uma ligação de uma advogada parceira que, ó, Gil, eu tô CLT, agora tô lá suspendendo a minha OAB, não consegui mercado. Poxa, a gente ficou triste, entendeu? Mas aí quando a gente vai ver o histórico, é porque tava numa área, foi para outra, tipo, não acreditou nela, não acreditou. Poxa, ela era uma boa civilista, pô, era família, ela sabia muito de direito de família, mas não acreditou nela, entendeu? Caramba, isso é uma analogia muito pertinente, porque vê só, imagina aquela pessoa que está estudando para concurso público. Geralmente ela que está estudando para concurso público, ela vai se enveredar para uma área específica, por exemplo, procuradorias. Sim. Por quê? Porque o edital de procuradorias é diferente do edital, por exemplo, do Ministério Público, ou da magistratura, ou Sim. do analista. Então, as pessoas às vezes tá aqui estudando um edital, eita, surgiu um edital de magistratura, vou parar e vou migrar o edital. Sim. Eita, surgiu um edital de auditoria, vou parar e vou migrar. Velho, a chance de tu passar, ela diminui drasticamente. Sim. A mesma coisa na advocacia. Pô, eu tô começando aqui enveredando, passo um ano, vou parar e agora vou para outra área. Sim. Eita, vou parar e vou para outra área. Você não teve uma coisa que a gente falou no início, foco comportamental. Não, eu vou viver essa área, vou andar com pessoas bem-sucedidas dessa área. É importante que você... Buscar referências. É importante que você ande com pessoas que estejam acima de você na mesma área, para você pegar aqueles conselhos e aplicar na sua vida. Sim. Porque o sucesso, ele deixa rastros. Sim. As pessoas que atingem aquele determinado objetivo, elas tiveram comportamentos comuns. Sim. Né? De uma forma contínua ao longo do tempo. É a frase que sempre a gente vê, né? Tubarão nada com tubarão, né? Leão caça com leão, águia voa com águia. Então o cara tem que buscar a pessoa, a referência e acreditar naquilo, vestir a camisa mesmo. Talvez enfim. Se eu chegasse e dissesse assim, eu parasse no tributário, fosse para previdenciário e depois eu migrasse para o trabalhista. Sim. Eu estaria talvez boiando ainda. Pô, velho, quem eu sou? Sim. O que é que eu quero? É aquelas 3 perguntas que o cara tem que responder, né? De onde veio, o que está fazendo, para onde vai. O cara não sabe. O cara vai estar vagando. É que nem Alice no País da Maravilha. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Aí é complicado. Enfim, é muito bom essa tua colocação, mas aí no direito previdenciário a gente tem a área administrativa, né? Direito tributário também tem vamos dizer, essa oportunidade também no direito tributário, que a gente tem a área judicial, a área administrativa, que muitos, até bacharéis que não conseguem passar na OAB, né, vai enveredar por esse caminho. Muito, muito. Seja na área administrativa contenciosa, houve um auto de infração, houve um pedido de restituição, ou até na área que eu atuo muito, que são análises, retificações de obrigações acessórias, que são aquelas demonstrações contábeis, financeiras, que você tem que entregar ao fisco, municipal, estadual, Distrito Federal ou União.
Então, essa área é uma área difícil de você dominar, porque demanda de conhecimentos multidisciplinares, mas se você demandar dessa área, a sua advocacia ela vai mudar consideravelmente. Então, existe muito, Tem mercado. muito. É o que eu mais atuo, na verdade. Hoje em dia, quando eu vejo um processo, eu digo, caramba, velho. Até pela questão da morosidade do judiciário, né? É, porque, veja, qual é o problema do processo? Existe uma morosidade gigante do Poder Judiciário. Sim, Você vai cobrar um valor inicial que não pode ser barato, porque se você sim, cobrar barato, o cliente ele vai olhar para você, oxe, tio, eu te paguei, eu posso te cobrar agora. sim. Então ele vai te depender tempo, energia, trabalho e uma coisa chamada Equilíbrio, paciência. equilíbrio, paciência, porque daqui a pouco ele não consegue mais falar contigo, porque ele já está perguntando às vezes várias Sim. coisas, e ele vai começar a falar mal de tu. Sim, E começar a tirar brincadeirinha. Fui pra Copa do Mundo, a rei esqueceu dos clientes. é. Foi não sei o quê. Então, o que é que você tem que fazer? Se você for para a área judicial, você começa a entender isso. Então, você não pode cobrar barato, Sim, para você poder aguentar. Porque você vai fazer a defesa, você vai tentar despachar, e o juiz não vai dar a decisão. Não vai nem dar nem a Sim. favor nem contra. Porque se desse contra, pelo menos você Sim. agrava. Não vai. Então, você vai ter que saber lidar com essa situação e lidar com os problemas que... e olha que principalmente na área de fiscal, essa área, velho, eu tenho um processo, um dos meus primeiros processos que foi para resolver uma questão pessoal minha na Cefaz, até hoje o processo tá lá, velho. Manda TJPE, ninguém entende, velho. Se um benefício previdenciário demora a sair, imagina um processo judicial na área tributária. Aí é uma área que, bicho, você vai defender, por exemplo, você vai se agarrar com esse processo durante 10 anos. Pois é. 10 anos. Então, se tu cobrar barato, meu amigo, você vai trabalhar de graça, você vai pagar para trabalhar. Sim. E outra coisa, se cobrar de barato é pior, porque se você cobrar pelo menos um valor alto, você pelo menos é remunerado e diluiu aquele seu custo que você vai ter no tempo. Sim. Ou então, pelo menos, não cobre, porque pelo menos o cara vai te dever um favor. É. Pelo menos um favor ele te deve. Pois é. É melhor. Muito bom. Mas, Paulinho, a advocacia, no caso, a advocacia tributária e empresarial. A advocacia, esse nicho aí que tu mais trabalha. O que é que representa para tu? Direito tributário, direito empresarial? Eu acho que o tributário, ele é uma área extremamente interessante e que te dá muitas oportunidades de monetizar e de impactar a vida de pessoas. Porque muitas vezes um cliente ele está sem condições de continuar cumprindo sua função social, que é gerar renda, emprego e sustentabilidade, porque às vezes uma questão básica, ele está no regime de tributação equivocado. Sim. Que se você fizer uma análise simplória, às vezes você já consegue resolver o problema dele. Ou muitas vezes o seguinte: no direito tributário, quando a gente precisava recuperar um crédito tributário, eu precisava identificar quais eram as saídas de caixa da empresa. Essa saída pode ser para atividades operacionais, de investimento ou financiamento. E eu comecei a perceber, por um exemplo, que o meu cliente precisava muitas vezes de seguro, de câmbio, de crédito, Sim. de financiamento. E aí o que é que eu comecei a fazer? Indo muito para São Paulo, indo muito para a rua, eu comecei a conhecer outras pessoas do mercado financeiro, Sim. que eu comecei a fazer parcerias e comecei Network. e comecei a ajudar meu cliente, diminuindo o custo dele e de tabela sendo remunerado. Então, tudo isso nasceu pelo tributário. Sim. Que muitas vezes, quando você está atuando... É gratificante mais, né, velho? Quando o cara consegue... Você vê um mundo de oportunidades assim, diz, meu Deus, você vai descobrindo a quantidade de oportunidades. Por quê? Quando falam do Brasil, o Brasil, se você pensar em prosperar, é um país excelente. Porque Sim. você só é remunerado quando você resolve problema. Seja ele qual for. Eu tô com fome, eu tô com vontade de comer um sanduíche. A Burger King tá aqui do nosso lado, ela vai resolver um problema meu, de um desejo Sim. específico. Eu tô com vontade de tomar um café. Neste café tá aqui pra gente tomar um cafezinho aqui, resolver um problema, tomar um café. Ou uma necessidade de um serviço advocatício. Então, a gente resolve o problema. Então, o Brasil é um local que existem muitos problemas. Sim. Tem problema em todo lugar. Sim. Em todo canto. Seja através de burocracia, máquina pública, investimento, crédito alto. Então, o que não falta é solução para você ganhar dinheiro. Então, nunca vai ser desculpa do advogado não ter clientes. É porque, às vezes, ele ainda não enxergou, ele talvez esteja trabalhando errado. Não é trabalhar muito, é você trabalhar certo.
Esse é Não o é grande força, é jeito. É jeito, é jeito. Às vezes você vai chegar, tentar quebrar aquela árvore que só a gota e às vezes falta afiar direitinho o teu Sim, machado sim, para tu sim. conseguir resolver o Sim, problema sim, sim. de cortar aquela Mas, árvore. Paulinho, eu vou te perguntar agora uma dúvida que eu acho que vai ser de muitos estudantes aí, de advogados, jovens advogados. É mito ou mentira que a área tributária é a mais rentável do mundo jurídico? Não, veja, todas as áreas elas são rentáveis. Aí, o que você precisa saber é identificar o modelo de negócio ideal. Quando você está vendo uma área que dá dinheiro, você tem que verificar se ela dá margem, escala e recorrência. Vamos para cada peculiaridade dessa. Margem. A advocacia ela te dá uma margem bacana, porque é serviço. Sim. Então Não é produto. não é produto. Então você tem uma margem alta. Muitas vezes você só precisa da roupa do corpo e um computador para prestar um serviço. Isso é um privilégio muito grande. E às vezes você está longe resolvendo um problema de um cara lá de outro lado. Que, por um exemplo, na medicina você não tem como. Sim. Porque é um serviço que é indelegável. Sim. Já na advocacia você consegue escalar dessa forma. Você consegue escalar se você tiver processos bem definidos. Sim. E você conseguir ser remunerado depois de uma mera venda e de forma, por exemplo, recorrente. Sim. Que aí você, à medida que o tempo vai passando, você vai começando a ganhar dinheiro que vai cair na sua conta que você já efetuou, você já está atrás de outros negócios. Sim. Então, a advocacia, ela é muito rentável, não é só a tributária. Todas as áreas. É importante, eu te digo, inúmeros advogados bem-sucedidos em cada área de atuação na advocacia. Sim. Então, se você não tiver conseguindo chegar lá, provavelmente você está trabalhando errado. Então, você tem que procurar, pesquisar, ir atrás, imergir e saber como as pessoas estão ganhando dinheiro. Porque, na verdade, quando entra o jovem advogado e o estudante de direito, entra na faculdade, né, ele é encantado lá por alguém, não sei, professor, que diz que, poxa, o cara para ganhar dinheiro na advocacia, se quiser ser enveredado na área da advocacia, seja um tributarista, seja trabalhe na área empresarial, criminalista também dá dinheiro e tal. E hoje a gente vê que isso vem sido, na minha visão, vem sido mitigado. Né? Hoje a gente vê o direito social, por exemplo, o direito trabalhista e previdenciário, tomando uma proporção Direito médico e da gigantesca. saúde. Direito médico. Eu acho que essas duas áreas, especialmente previdenciária e direito médico da saúde, é o que as pessoas estão migrando com força. Sim, sim. Por quê? Veja só. Quando você está na área tributária, você está num ambiente corporativo. Um ambiente com empresariado, um ambiente com consultor. As vestes já mudam. Muda Comportamento. o ambiente que você vive. Porque muitas vezes, você só vai conseguir fechar determinado negócio se você tiver conexão. Sim. É a primeira coisa. Então, você tem que ter uma escuta ativa. Sim. Você tem que saber fazer a linguagem. As pessoas têm que se interessar por você. Você tem que vender isso. E para isso, você precisa conhecer e entrar nesse meio. Frequentar pelo menos os mesmos ambientes, os mesmos hobbies. E que isso é uma barreira de entrada muito grande. E não adianta ser hipócrita dizer que isso não é. Não, velho. A gente sabe que a advocacia, a realidade, para você hoje ser um advogado aparentemente bom, não precisa ser um conhecimento vasto. Mas estando com um paletó alinhado, tendo um carro, num padrão tal, e tendo um computador, o cara... Então você, por exemplo, talvez... E você tem que entender o seu público. Por exemplo, a gente tem cliente do agronegócio que às vezes se você for fantasiado, típico advogado, não seja tão interessante. Porque o meio dele não é esse. Ele já talvez vai se sentir até um pouco ameaçado. É diferente talvez se você for para aquele empresário tradicional, de uma distribuidora, desses que moram aqui talvez em Boa Viagem. É um estilo diferente. Então talvez comporte mais esse tipo de investimento. Entender o público. Entender o público. Então, entender o seu nicho, na verdade. Entender seu nicho, entender as pessoas. Na verdade, é entender sobre pessoas. Quanto mais você entende sobre pessoas, melhora o seu relacionamento, melhora a sua assertividade na venda. Então, podemos dizer que a realização profissional, né, o crescimento de Paulinho veio através da advocacia tributária. Sem dúvida. Eu devo tudo à advocacia. A advocacia, ela me trouxe situações que eu não imaginava. Eu
tive a oportunidade. chegar em 29 anos, ter já conquistado. E eu tô só no início, muitas vezes é uma coisa até que me incomoda, porque eu não acho que é uma verdade. A advocacia é de sucesso. Não, não tive sucesso. Eu tô cumprindo minha jornada, talvez eu tive alguns resultados que diante da minha maratona, que é uma coisa extremamente Unindo tudo que você já falou. pessoal, Sim. eu atingi algum tipo de número e Sim. pude usufruir em algumas questões da vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, eu quero também ter isso, esse tipo de resultado. Tá bem, mas você também quer ter esse tipo de vida que paga Sim. o preço para isso? Sim. Porque, por um exemplo, eu casei e minha mulher, desde que eu casei, eu não cheguei nenhum dia antes de 8 horas da noite em casa. Sim. Então tem um desgaste que Sim. vocês fazem. E você, queira que não, tem que ter a pessoa lá, né, a sua esposa, ela tem que ter esse mesmo incentivo, né, que o seu, aquele, um cara compreensiva, na verdade, de querer estar realmente com o cara naquele momento e entender que você está chegando após 8 horas da noite porque vocês estão querendo o mesmo objetivo, vocês estão na mesma linha de pensamento. Esse é o segredo, na verdade. Eu coloco minha mulher em todos os projetos da minha vida. Sim. Porque ela, na verdade, ela é corresponsável por tudo Sim. que eu atingi na minha vida. Sim. Então, ela é protagonista, literalmente. Sim. Então, quando eu coloco ela nos meus projetos, ela sabe que ela faz parte do Sim. time. Então, Sim. ela entende, na verdade. E ela casou comigo já sabendo disso, né? Porque Sim. esse tipo de comportamento... Que tem o mesmo objetivo, mesma linha de Sem pensamento. dúvida. Esse tipo de sair de casa, de começar o dia de 6 horas da manhã, sair de casa de 7, 8 horas da manhã e chegar de 8, 9, 10 horas da noite não foi algo que está acontecendo de agora. Acontece, na verdade, desde que eu tô lá nos meus 17, 18 anos. Sim. Então já é uma rotina que meu corpo já é assim, minha mente já é assim, meu estilo de vida já é assim. Não significa dizer que eu não canso, não significa dizer... Não, eu entendo, isso é um processo de autoconhecimento que eu julgo ser imprescindível para todos nós, de entender os meus limites, de Sim. entender minhas fraquezas e meu tempo também, né? Eu me recompenso de algumas outras formas. Quais formas? Eu viajo com frequência, eu costumo ir para restaurantes, eu costumo saber quais são os hobbies que eu gosto, as Sim. pessoas com quem eu quero estar, Sim. porque chega um determinado momento que você começa a perceber que o dinheiro ele não te preenche, Sim. o suposto status social. Porque o status social também, do mesmo modo, ele te traz um alvo nas tuas costas que ele vai, muita gente falar mal de você, muita gente não vai gostar de você. Sim. Simplesmente pelos resultados que você atingiu. A inveja. Faz parte, tá no ser humano. Tá? Algumas pessoas vão olhar para você e vão gostar de você Sim. e vão ver como inspiração, mas outras pessoas não. Outras pessoas simplesmente não vão gostar de você porque não gostam daquele Sim. de quem você é. E tá tudo bem. Faz parte da vida, é o que eu te digo. Você não gerencia as emoções das outras pessoas, você gerencia as suas pessoas. Se não tá gostando, tudo bem, campeão. Segue a vida e tchau. E outras pessoas vão gostar e a gente segue o fluxo. Sim. Então, esse processo do autoconhecimento e trazer o que te faz realmente feliz é importante, né? Para outras pessoas, talvez, não queiram ter uma rotina dessa. E tá tudo bem. Entendi. Então, Paulinho, na tua visão, hoje, a advocacia ela tem acesso para quem sonha, um exemplo, ser um milionário. Sem dúvida. Eu acho que o dinheiro, na verdade, ele vai vir... É uma forma consequente. Se você simplesmente quer ser rico, rico por rico, é muito difícil você conseguir. Quer ter dinheiro, mas é pobre, aquele ditado, né? Porque você vai ter uma coisa muito pouca. Você pode até ter rico, mas você vai ser um rico muito pequeno. É muito pouco dinheiro. Por quê? O dinheiro, ele potencializa, na verdade, o que você é. Então, às vezes, você pode ter mais dinheiro, mas você aumentar a sua forma de ser mesquinho. Sim. Mas, por outro lado, o dinheiro pode potencializar uma forma de te servir mais. Pô, eu tenho mais condições de servir e ajudar mais pessoas. Né? Então, o milionário, na verdade, ele tem que te dar algumas outras... Mas é o que a gente sempre, nessa busca, esse capitalismo, esse mundo do capitalismo que a gente vive, busca dinheiro, 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 dinheiro. E a gente sempre fala nisso porque os estudantes já vem isso da família, a pressão da família. Não, tu tem que fazer, tu tem que ser um profissional de sucesso porque tu tem que dar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, dinheiro sempre é a principal tese e principal palavra que está no meio disso. Aí a galera se frustra porque não conseguiu o que Paulinho tem hoje, não conseguiu
sonhou ser um milionário, mas a profissão dele não conseguiu deixar ele um milionário, enfim. Isso é um pensamento um tanto quanto ignorante, porque veja só, você lembra minha tia, minha mãe, os meus familiares que mandavam ser procurador? Sim. Hoje em dia acho o máximo que eu sou advogado. Muito pelo contrário, aí tá certo, isso são meus sobrinhos, é orgulho, advogado agora. Sim, apoiar quando dá tudo certo mas fácil. É porque na cabeça delas, eu entendo perfeitamente, sim. aquele era realmente sim. o único ou talvez o melhor caminho. Sim. E depois que atinge os resultados, percebe que eita, realmente existem outros caminhos que você pode seguir. Mas se você entrar na advocacia exclusivamente para ter dinheiro, é complicado. O dinheiro vai chegar de alguma forma se você fizer as coisas corretas. E ter educação financeira também para decidir. Sim. Porque quem ganha mais? Aquele que ganha 20 mil e gasta 12 ou aquele que ganha 100 mil e gasta 105? Sim. Então, você também tem que ter educação financeira. Se pensar. Pegando esse gancho de mercado, tu, 29 anos, tem a tua experiência. Para um advogado hoje, sair da faculdade, vou abrir meu escritório, com quanto tempo ele consegue se estabilizar financeiramente? Na tua experiência, uma média hoje, um cara bem, com a gestão de escritório, com marketing ok, com conhecimento, com nicho definido. Cara, isso é uma pergunta extremamente subjetiva, porque veja só, todo mundo na minha vida falou que a advocacia é uma profissão de longo prazo. E de fato é. Sim. E de fato é. Você precisa de tempo para se posicionar no mercado e o mercado te absorver. Uns vão levar 10 anos, 15 anos, 20 anos e talvez nem vão ter esse momento. Outros vão levar 2, 3, 4, 5 anos. Um ano. Sim. Outros na faculdade. Na faculdade, às vezes, você vende um produto, um curso específico e você está ganhando dinheiro na faculdade e deu certo. Então, principalmente hoje com as redes sociais. Então, é algo extremamente subjetivo. A gente tem um exemplo aí de luva de pedreiro, né? O cara viralizou, velho. Viralizou. Não, tantos outros. Sim, né? sim. O que não falta são pessoas. Sim. Cair na graça. Histórias, assim, que vendem de coisas que você parece que são básicas e ganha dinheiro. Então, é algo, assim, muito subjetivo. Agora, uma coisa que eu posso te garantir é que a advocacia é uma área extremamente rentável se você souber trabalhar. Sim. Paulinho, vou te fazer aqui uma pergunta, porque é o seguinte, tu falou que tu tem graduação em contabilidade e tem graduação em direito, e aí atua na área tributária. Realmente, para entender a área tributária, precisa-se realmente entender a área contábil, ou realmente vai ter situações que são muito bem parecidas, mas para entender o direito tributário, realmente você tem que entender bem a contadoria para ser um advogado tributarista de sucesso? Rapaz, veja, depende da área que você quer atuar dentro do direito tributário. Sim. Mas eu diria que é um diferencial absurdo, né? Eu acho que o advogado hoje, não é o do futuro, é o de hoje, ele que sabe contabilidade, ele já está diferenciado no mercado. Eu digo advogado societário, empresarial, advogado que atua até no direito administrativo, ele que domina a contabilidade, ainda que de forma inicial ou superficial, ele já tem um diferencial muito grande. Eu optei por fazer a faculdade de contábeis pelo meu momento de vida naquele momento. Eu era novo, eu tinha essa opção, eu já tinha condições de pagar a minha própria faculdade, eu já tinha condições de ir para São Paulo, eu fiz a faculdade na FIPECAF, que é uma instituição de São Paulo, eu estudava online, assistia as aulas online, mas a prova era presencial, então eu já tinha que ir para São Paulo. É a faculdade mais conceituada em contábeis do Brasil, então eu estudei na maior instituição do Brasil, pelo menos na mais renomada, né? Apesar de que isso é muito mais do aluno do que da faculdade, mas, enfim, para o mercado é visto dessa forma. Então, isso agregou muito na minha profissão, né? Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, foi e é um grande diferencial. Muito bom. Na tua opinião, esse problema que a gente enfrenta hoje, principalmente a jovem advocacia, você atribui, quando eu digo a permanecer no mercado de trabalho, a morosidade do judiciário, né? A falta de oportunidade? O que é que você atribui a essa dificuldade de hoje de um jovem advogado realmente se destacar, ser um referencial
no seu nicho, etc. Porque o advogado jovem, ele acha que você só precisa ter o hard skill, que é estudar o direito material, contabilidade, direito, após, quando na verdade se trata muito mais de outras habilidades. Habilidades de comunicação, persuasão, resiliência, empreendedorismo, oratória, educação financeira, postura, gestão de escritório, gestão de escritório, gestão de marketing. Você tem que unir as duas áreas. Entende? Não importa, não basta você ser bom. Não basta você ser bom, você também tem que parecer ser bom. Sim. Isso ajuda tudo na venda. Então você tem que entender técnicas de venda. Vendas é tudo. Sim. Quantos advogados você conhece que sabem pouco tecnicamente, mas tem uma venda absurda e ele tem um gerenciamento no seu histórico também absurdo. Esse cara vai ganhar muito dinheiro. Uma facilidade no network. Então, se o jovem não entender que é um conjunto, na verdade, de habilidades e que ele tem que se aperfeiçoar em todas essas áreas, ele vai não vai permanecer no mercado. Não vai permanecer no mercado. Aí é o cara que vai conseguir naturalmente querer mudar de profissão. Sim, sim. Muito bom. Paulinho, o que é que tu traz hoje de algum relato, alguma história marcante na tua advocacia? Poxa, Gil, teve uma história aqui que realmente achei bacana, que, principalmente para previdenciário que trabalha na concessão, né, de uma aposentadoria, de direito assistencial, que a gente também fica muito emocionado. Então, várias histórias. Eu acredito que no direito tributário empresarial deva ter uma ou qualquer outro na tua advocacia. Teve, e não foi na tributária. Quando eu era aproximadamente quarto período, o meu tio chegou e disse o seguinte: olha, a Previ, que é a Previdência do Banco do Brasil, está me cobrando um determinado valor aqui. Porque disse que eu era o segundo titular dessa conta e a beneficiária tinha morrido e usaram esse dinheiro e ele está me cobrando. Houve essa ação de cobrança, uma ação ordinária. E aí, quando eu cheguei lá, eu analisei o processo, eu estagiava na procuradoria e na procuradoria eu ficava exclusivamente na parte técnica, exclusivamente na parte de redação e minuta de peças e análise processual. E aí eu identifiquei ali, vi que faltava ônus da prova, vi algumas questões talvez processuais que maculavam aquele direito e apresentei a contestação. Venci na primeira instância e foi julgado improcedente. Quem assinou a peça não fui eu, evidentemente, porque eu não era advogado. Sim. Foi um primo meu que assinou. Eu fiz a peça, mandei para ele deu aval, ele assinou e ele protocolou. Mas eu que conduzi, como estagiário, impulsionei, despachei com o magistrado, porque o estagiário pode Sim. e deve fazer isso, na verdade, né? É para isso que ele é contratado. E aí eu ganhei na primeira instância, foi julgado improcedente os pedidos autorais e ele arbitrou os honorários em R$1.000, sendo que eu não ia ganhar nada do autor. Então eu precisava, aí eu embarguei de declaração e consegui que fosse revertido a 20% sobre o valor da causa. Isso para mim naquele momento era uma causa de 100 e poucos mil, era muito, muito, muito dinheiro, eu era um estagiário. Era uma coisa assim absurda. Era muito dinheiro, eu falei mais do que meu carro, por exemplo, essa vida. E aí a Previ, ela recorreu para a segunda instância. Quando ela recorreu para a segunda instância, eu despachei, contrarrazoei, fiz absolutamente tudo. Sendo que a grande discussão é porque o Código de Processo Civil de 2015, ele tinha sido instituído e entrado em vigor neste interim desse processo. Sim. E naquele caso em específico, já era para ser aplicado o Código Civil, que seria os honorários sucumbenciais de acordo com o proveito econômico obtido. Naquele caso em específico, o proveito econômico obtido era justamente o autor não ter que receber o que supostamente ele pleiteava na petição inicial, ou seja, o réu deixou de pagar quem era que o defendia. E aí, quando foi no momento da relatoria, o relator começou a ler o voto e deu parcial provimento à apelação, dizendo o seguinte: olha, eu vou manter o mérito, julgar improcedente, mas no que se refere aos honorários, era 20%, eu vou voltar para R$1.000. E aí os desembargadores começaram a discutir entre eles. Quando eles começaram a discutir entre eles, eu simplesmente, meu Deus do céu, no meio da sessão, eu levantei a mão assim, eu disse: Vossa Excelência, eu posso falar? Eu não era advogado nem nada. Aí o presidente, que eu não vou falar, um desembargador extremamente atencioso, inteligente, o desembargador fez: aí, deixa o estagiário falar. Aí levantou. Aí quando eu levantei, botei a beca, não sei o que, subida para a tribuna, eu disse:
Vossa Excelência, data máxima vênia, o seu voto não merece prosperar, tendo em vista que, diante do procedimento do processo, já estava instituído o novo Código de Processo Civil e justamente devendo ser aplicado de forma taxativa entre 10% a 20% sobre o valor da causa, que é justamente o proveito obtido pelo réu. E aí, nesse caso, pleiteia-se que seja mantida a sentença em todos os seus termos, não havendo que se falar em reforma. E aí, o presidente, tá vendo? O estagiário tá certo, o estagiário tá certo. Eu vou com o estagiário. Aí o cara, tudo bem, então eu vou mudar meu voto e vou negar total provimento. Eu disse, muito obrigado, Vossa Excelência. E o estagiário, meu amigo, quando eu saí da sessão do tribunal, eu entrei no carro, eu gritava. De felicidade, assim, era uma felicidade ali. Mas ousadia, né? Não, foi um negócio, eu não faria isso de novo, Sim. né? Foi algo instintivo, assim. O sangue subiu do advogado. Subiu do advogado. E naquele momento eu disse, caramba, eu acho que eu nasci para ser advogado. É massa. E aí saiu esse dinheiro, enfim, quando eu era recém-formado. Truco a saveiro. Apliquei. Quando deu esse no início, mas foi um alívio tão grande que eu disse, meu Deus do céu. Eu apliquei, muito massa, velho. Muito massa, muito massa. Foi uma história interessante. É o que eu tava vendo aqui, que a gente já tá mais de uma hora já de podcast. Rápido. Rapaz, a gente vai ter que marcar outras vezes aqui pra gente conversar de outros assuntos. Mas tá muito bom e é praticamente uma aula aqui. Eu tô tendo direito tributário e essa experiência é muito boa, muito enriquecedora. Mas, Paulinho, se hoje tu tivesse de dar um conselho para quem está pensando em seguir a área tributária, a área jurídica, um advogado previdenciário criminal, qual o conselho tu daria para esses estudantes, né? Que a gente vê uma classe muito desacreditada, às vezes desestimulada, a família pressionando, né? Poxa, termina essa faculdade, não passa no AB, enfim. E para um jovem advogado que vê esse mercado não como a gente vê, o que é que tu daria de conselho e daria de incentivo para essas pessoas? Não desista da profissão antes de insistir muito. Muitas vezes a sua profissão, a sua remuneração, o seu conceito, ele vai mudar de um ano para o outro, da água para o vinho. Porque você vai notar o crescimento, ainda que de forma muito singela, que você está sofrendo, está tendo uma dificuldade muito grande, mas muitas vezes, de uma hora para outra, é justamente o poder dos juros compostos do tempo. Você vai cair e você vai sentir o negócio e você vai melhorar consideravelmente de vida. Então, não desista da advocacia antes de insistir muito. É difícil? Tudo na vida é difícil. Casar é difícil, se separar é difícil. Estar acima do peso é difícil, estar em forma é difícil. Ser bem sucedido é difícil, ser mal sucedido também é difícil. Cada um escolhe o difícil que quer para a sua vida. É difícil o momento desse que você está fazendo, na dificuldade de seus pais pagar a sua faculdade, ou até você mesmo pagar a sua faculdade, Sim. fazendo 1, 2, 3, 4 estágios para conseguir pagar aqueles seus estudos. Claro, é difícil conciliar com estágio, conciliar com família, óbvio, é muito difícil. Mas vale a pena. Mas vale a pena, porque vai chegar um momento lá na frente que você vai estar usufruindo de tudo aquilo que você suou muito para conseguir. Até porque Deus honra o teu trabalho. Sim. Entende? Então, pleiteie, brigue, persista, busque, porque vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. Pois é, Paulinho. Rapaz, eu estou aprendendo mais contigo e a gente vai ter que realmente marcar outra oportunidade, né? Estou aprendendo demais com você e digo mais uma vez, eu me tornei um admirador seu em referência nas redes sociais, que aposta muito no trabalho, que acredita demais no nicho. E realmente é isso. E agradeço mais a sua aceitação pelo convite. Fique à vontade para mais vezes. Vai lá conhecer o interior também de Timbaúba. Conheço bem. Vai conhecer por lá. E aqui a gente vai deixar uma simples lembrancinha, uma coisa simples, mas não simplória, do nosso programa. Simples, porém simplória. Não, vou deixar até lá no escritório. Vou tomar um café nessa xícara. Mas é de coração. Então, agradeço demais a você. E estamos por aqui sempre, né? O que precisar lá pela região do interior, a gente tá por perto. E é isso. Seus agradecimentos finais. Bicho, eu que agradeço o convite, a oportunidade. É um prazer imenso estar aqui falando contigo. Queria, inclusive, te parabenizar por essa
por essa iniciativa. Deve estar ajudando muitas pessoas, os jovens advogados, a advocacia do interior. Eu acho que você está tendo essa coragem aí de expandir e ser já uma referência. Porque eu lhe acompanho nas redes sociais, super indico, inclusive curto e comento todas as suas postagens aí. Parabéns. Muito bom, muito bacana. E eu quero dizer aqui a vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Eu sempre digo isso. Às vezes tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor de barriga, não sabe por que foi. Foi porque não se inscreveu no canal. Aí para não dizer que eu não avisei, se inscreva logo aí no canal, aperte o sininho aí, nos apoie, né? Porque mais tarde aí, quando tiver uma dor de dente, né? Não venha me culpar não. Então se inscreva aí no canal e é isso. Estamos aqui finalizando mais o episódio 15, né, Léo? Episódio 15. Agradecemos aqui a você, a audiência e todo o apoio, como de sempre. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.